Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Irmãos, é com muito amor e carinho, que eu sempre costumo falar no começo das minhas pregações. E hoje estou falando com muito amor e carinho. É isso que a gente tem que fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos os irmãos que estão me ouvindo nesta hora, assistindo esse vídeo. Porque eu não estou pregando na rua esses dias por causa do cansaço, do trabalho. E vou ficar pregando uns dias dentro da minha casa, dentro do meu lar, junto com meu filho e a minha esposa. E hoje eu trouxe aqui uma palavra do Senhor que se encontra lá em Apocalipse. Apocalipse 1. Esse versículo, irmão, sempre eu falo nas minhas pregações, entendeu? Onde a palavra vem dizer, a nossa Bíblia Sagrada, não é isso? É Apocalipse 1 e no versículo 3 que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Aleluias. A garganta está meio ruim, irmão. Aí ele diz, também já no final desse versículo, ele diz também assim, porque o tempo está próximo. Irmãos, é assim, o tempo está próximo mesmo, não é isso? E cada dia mais está se aproximando o tempo. Quando eu falo o tempo está próximo, é o tempo que Jesus vem buscar a igreja. Jesus está se aproximando cada dia mais, cada dia que passa, Jesus está se aproximando para vir buscar a igreja. E a igreja somos nós, aquele que aceitou Jesus como seu único Salvador, aquele que foi batizado nas águas. E é isso, irmão. A palavra do Senhor Jesus, ela diz também, lá em Marcos 15:16, ela diz assim, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura, não é isso? A palavra fala assim. E é isso que nós fazemos, eu junto com meu filho e a minha esposa. Em casa somos nós três que fazemos a obra do Senhor. Muitas vezes a gente prega na rua, meu filho vai dirigindo o carro, e a gente vai ali na frente meditando como é que vamos fazer a pregação para fazer um pouquinho melhor. E eu creio, irmão, que esse vídeo hoje ele vai sair bem mais melhor, porque a gente está com esse equipamento novo que Deus nos deu. E assim, tudo a gente tem que fazer para melhorar, para apresentar para a obra do Senhor Jesus, né? É isso? E também lá em Marcos 15:16, a Bíblia fala, quem for batizado será salvo, mas quem não for batizado já está condenado. A Bíblia do Senhor, ela fala assim. E é por isso que nós temos que procurar uma igreja para que a gente venha ser batizado nas águas, para que a gente desça nas águas e seja batizado, porque para fazer as coisas, tudo correto é como Deus fala na sua leitura, Pois muito bem, agora vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20. Apocalipse 3 e no versículo 20. Essa palavra aqui é uma palavra muito, mas muito mesmo forte. Onde a palavra diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É tremenda essa palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia, eu sempre continuo dizendo que os tempos estão próximos mesmo. Estão próximos, mano. Vamos ler aqui uma parte da Bíblia que fala sobre a volta do Filho do Homem. Sobre a volta do Filho do Homem. A Bíblia
fala desse jeito nas Escrituras. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Porque o nosso Deus, ele enviou seu Filho unigênito ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Para salvar o mundo, irmão. Mas muitos não estão dando ouvido, não lhe dão ouvido, e estão aí no mundo que não tem nada que dar, no mundo que só oferece coisas, digamos logo, do diabo mesmo, tem que falar correto, porque a gente fala muito do nosso Deus vivo, e falamos também muito em Jesus, que é seu filho, mas também tem que falar o nome do diabo, que é o que vive levando as almas para o inferno. É isso que é o trabalho do diabo, é isso. Deus não, Deus ele veio para nos dar salvação, para nos dar vida eterna, para nos dar paz dentro de nossas famílias, para sermos unidos com os amigos, com os irmãos das igrejas, com o povo do mundo, porque onde a gente passa pregando a palavra, a gente é bem recebido, glória ao nosso Deus, aleluias. Pois é, irmãos, agora vamos aqui para a palavra, né? A palavra que se encontra, né? Em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 25. Eu vou ler 3 versículos dessa palavra, irmão. 3 versículos. 3 versículos dessa palavra. Que diz assim: a volta do Filho do Homem. E haverá sinal no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústias das nações, com a angústia das nações, em perplexidades, pelo bramido do mar e das ondas, das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes do céu serão abalados. Porquanto os poderes do céu serão abalados. Irmãos, essa palavra é muito forte. Eu torno a perguntar, você está preparado para subir quando Jesus vir pegar a igreja, a sua igreja? Nós temos que se preparar, irmãos. Irmãos, eu estou com 12 anos e sigo os caminhos do Senhor. Nunca me afastei dos caminhos do Senhor, nunca nem pensei em me afastar por toda a tribulação que eu já passei na minha vida, porque nós passamos também por tribulação. Mas eu nunca pensei em me apartar dos caminhos do Senhor. Porque se a gente anda no caminho do Senhor todo dia, a gente está lendo a Bíblia do Senhor. 12 anos, todo dia que eu leio a Bíblia. Não leio todo dia também, não vou ser bem sincero, mas muitas vezes eu leio, como nos meus vídeos aí atrás que eu tenho feito, sempre eu disse que eu lia a Bíblia todo dia, mas às vezes tem dia que eu não leio. Então eu estou lendo e estou fazendo o vídeo. É assim, um dia outro não, 2 dias eu leio, né? E assim, o importante é você estar fazendo a obra do Senhor Jesus. O importante é você estar fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, glória ao nosso Deus. Porque você estando fazendo a obra do Senhor, você está procurando a sua salvação e também salvando vidas, né? Salvando vida, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. A palavra do Senhor diz, glória ao nosso Deus. Estou procurando aqui um capítulo lá, em Gênesis. Para mim também já pregar para você essa passagem aqui, que ela conclui com essa palavra que eu li aí, em Lucas. Em Lucas, capítulo 5 de Gênesis. Capítulo 5 de Gênesis. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 5 de Gênesis. Meu Deus do céu, me ajuda, meu Deus. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Capítulo 5. 3, 4. Aleluia, glória ao nosso Deus. Aleluia. 5. Capítulo 5, no versículo 6.
Deus, Senhor. Aleluia. Capítulo 5, no versículo 6. Aleluia. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Perdão, irmão. É capítulo 6, e no versículo 5. Aleluia. É assim, né? A gente às vezes se prepara antes, né, para marcar os capítulos. Aí, quando a gente começa a pregar a palavra do Senhor, aí Deus vai enviando a palavra e a gente vai falando a palavra. É isso mesmo. Tá aqui, tá até marcado, irmão. Minha Bíblia é toda marcada. Eu leio ela muito e é toda marcada. Então vamos lá. Concluindo essa palavra com aquela palavra que eu li ainda agora, onde Jesus ele vai descer para vir buscar a igreja, viu? Vamos ler aqui. Lá em Gênesis, é no capítulo 6 e no versículo, a partir do versículo 5. Onde a palavra do Senhor ela vem dizer para mim e para você. Isso aí é o que estamos vivendo hoje, aqui nessa terra, onde nós estamos pisando todo dia. Irmão, sempre eu gosto de ler essas palavras aqui. A gente está vivendo dia a dia, entendeu? Porque isso é muito importante, a sabedoria da gente. Onde a palavra vem falar, lá no versículo 5. Ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Aí Noé, lá no capítulo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, você vê, né? Deus estava falando essas palavras e Noé estava ouvindo. E Noé, ele era um homem que andava com o nosso Deus. Ele era um homem, a Bíblia fala que ele era um homem obediente a Deus. Ele era um homem temente a Deus, né? A Bíblia fala, nos versículos que tem para frente, que eu já li esse texto quase todo. Mas vamos parar por aqui e vou dar algumas explicações para o irmão. Na época que Deus arrependeu-se de fazer o homem, que nem está escrito aqui nas Escrituras, Deus fala que se arrependeu-se de fazer o homem por causa das coisas que vinham acontecendo sobre o mundo. E hoje, irmão, nós estamos no mesmo tempo, esse tempo que Deus falou que se arrependeu-se de ter feito o homem. E eu creio que Deus também, ele tá prestes a dizer o que ele falou na geração de Noé. Com essa geração, com essa segunda geração que somos nós. Eu tô vendo Deus fazer, Deus agir com essa geração como ele agiu com a geração de Noé. Mas a Bíblia diz que essa geração de hoje vai ser acabada com fogo. Com fogo, irmão. A Bíblia diz. Glória a Deus, aleluia. Então, como Deus fala que se arrependeu de ter feito o homem naquela geração, Deus chegou para Noé e disse: Noé, faz para ti uma arca. Faz para ti uma arca, Noé, porque eu me arrependo de haver ter feito o homem. E vou acabar com essa geração. Deus chegou a esse ponto. Deus chegou a esse ponto de fazer o que ele fez, que está nas Escrituras. E aconteceu. Porque Deus
é Deus. Ninguém brinca com Deus. O nosso Deus vivo. Ninguém brinca com o nosso Deus. Ninguém zombe de Deus. Ninguém. Só Ele, só Ele. Aí Deus disse, Noé, faz para ti uma arca que eu vou acabar com essa geração. Porque Deus tinha já perdido toda a fé daquela geração que ele tinha feito, tinha criado. E Deus também falou para Noé, faz uma arca para ti, Noé. Faz uma arca para ti, porque eu vou acabar essa geração com um dilúvio. E Deus também ordenou que Noé fizesse a arca e pregasse a palavra do Senhor. Noé, faz a arca e sai pregando para esse povo que eu vou acabar o mundo com dilúvio. Noé, ele era um homem que ele só andava nos caminhos do Senhor. Ele era um homem obediente ao Senhor. Como hoje na terra tem homem obediente ao Senhor. Nós sabemos que tem, mas também sabemos que tem falsos profetas. Lá em Mateus 24 diz que tem falsos profetas que, se possível, enganarão até os escolhidos, que os escolhidos somos nós, que lê a Bíblia, que estamos seguindo os caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Dando continuação aqui. E Noé, ele obedeceu o que o Senhor mandou ele fazer. E a Bíblia diz que Noé fazia arca e pregava o evangelho. A Bíblia diz que Noé fazia arca e tirava o dia, para sair pregando o evangelho. E o que era que Noé falava para aquela geração? Noé dizia, arrependei-vos dos seus pecados, porque Deus está voltando. Deus manda eu avisar, arrependei-vos dos seus pecados e obedeceis às Escrituras Sagradas. E Noé saía pregando. Noé pregava o Evangelho de Deus e voltava a trabalhar na arca. Eu estou quase fazendo, irmão, o que Noé fazia. Eu saio para trabalhar, para trazer o alimento e nos meus tempos que Deus me dá, depois do meu trabalho, eu prego a palavra do Senhor. Eu estou quase fazendo o papel de Noé. É verdade. E é isso. E a Bíblia diz que Noé passou 120 anos fazendo essa arca. 120 anos fazendo essa arca e pregando o evangelho do Senhor Jesus. O nosso Deus. O nosso Deus. Aleluia. E toda a vida que ele saía para pregar, a geração esnobavam de Noé. É como muitos a gente sai para pregar hoje na rua, e muitos também olham para a gente, às vezes balança a cabeça. Ainda não estão como a população de Noé não, mas vão chegar lá. Fazer o mesmo que aquela população daquele tempo fazia com Noé. Mas também, para a honra e a glória do Senhor, muitos dão um aplauso, muitos dão a mão, muitos dão a paz, muitos dizem aleluias, muitos ofertam na obra também. Muitos ofertam, irmãos. E eu falo assim, mas eu quero que todos entendam que eu estou falando de oferta, mas eu não estou aqui para pedir dinheiro a ninguém. Irmão, dinheiro para mim, tudo para mim é Deus. Teu dinheiro é bom. É o que traz nosso sustento. Todos nós temos que trabalhar. A palavra do Senhor, ela diz, comerás do suor do teu rosto. É isso que eu faço. Agora, quando eu digo que não preciso de ninguém, é porque eu saio para pregar a palavra do Senhor. Eu não saio com o intuito de voltar para casa com dinheiro no bolso, com o intuito de chegar nas ruas pedindo dinheiro a um, pedindo dinheiro a outro, sabe? Rodando aquele pessoal que está ali perto pedindo, não. Eu saio para pregar a palavra do Senhor, para salvar vidas, para tirar vidas desse mundo, para tirar vidas das mãos do diabo, porque tem muitas vidas agarradas pelo diabo. E é isso que eu ando atrás de fazer, tirar essas pessoas da mão desse diabo que está aí atormentando as vidas, levando vida para o inferno, irmãos. Mas o povo tão cego, irmão, o povo não enxerga. O povo, a maioria, não escuta a palavra, irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia diz
que o diabo ele vive ao nosso derredor, buscando, procurando a quem possa tragar, irmão. Tragar. Tirar a vida das pessoas e levar para o inferno. Porque a palavra do Senhor ela diz que tem dois caminhos. Tem um caminho que leva para os céus, caminho do lado direito, caminho do lado esquerdo que leva para o inferno. Tem dois caminhos, irmão. Qual desses caminhos, irmão, você anda hoje? Qual desses caminhos você anda vivendo o seu dia a dia? Né? Qual desses caminhos? Procure andar nos caminhos do Senhor, porque eu tenho certeza, irmão, que você vai ter a sua salvação. Porque tá aí, hoje eu estou de folga. Hoje eu estou de folga, o que eu estou fazendo? Estou pregando a palavra do Senhor porque Deus me resgatou do mundo. Deus me resgatou do mundo. Antigamente, nas minhas folgas, eu não sabia nem onde é que eu estava uma hora dessa. Ainda chegava em casa meia-noite, 1 hora, para dormir, para no outro dia começar a trabalhar. Isso há 12 anos atrás. Hoje eu passei o dia em casa, fazendo as coisas, ajeitando as coisas de casa, que toda minha folga eu tenho uma luta. E é assim. Bem, vamos voltar para a pregação, né, irmão? Aí Noé trabalhava na arca e pregava o evangelho. Nas pregações de Noé, muitas vezes, ele era esnobado pela população, que ele era doido, a população dizia que era um doido, que era um louco. Isso não ia acontecer. Isso não ia acontecer porque até que naquele tempo não chovia, não existia chuva. Então, eles não acreditavam. Porque as coisas de Deus é assim, você tem que ter fé para acreditar, entendeu? Se você não tiver fé, irmão, se você seguir os caminhos do Senhor e não tiver fé, é uma obra fria. Deus ele não se agrada daquele que não tem fé. Deus se agrada daquele que tem fé. Fé. E vive com Deus naquela fé tremenda, naquela fé e sabe que ele só tem o nosso Deus vivo que deu seu Filho ao mundo, né? Para salvar nossas vidas. Para tirar nossa vida desse mundão. E tem muitos saindo e voltando para Deus. Muitos. Tem muitos saindo, irmão. Vamos continuar a palavra, né, irmão? Porque é assim, irmão, a gente começa a pregar a palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus, ele começa a dizer, fala isso, fala aquilo ali, tira um tempinho, fala lá, fala um pouco daqui, fala, né? Aí vai, fala um pouco de Mateus, fala um pouco de Apocalipse, fala um pouquinho de Gênesis. Isso é o Espírito Santo de Deus que guia a gente. Nós que pregamos a palavra do Senhor, nós sentimos isso. Nós sentimos isso, irmão. Eu tenho muita fé que quando essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, ver essas palavras, eles vão sentir a vontade de falar do nosso Deus vivo. E eles vão, quando estiver na fé com o nosso Deus, eles vão sentir o que eu estou falando agora. Aí vai dizer, aquele pastor naquele dia que pregou aquela pregação, eu não acreditava, mas hoje eu estou acreditando. E é verdade o que ele falava, talvez não sei quantos anos atrás, que essa pessoa que estiver me ouvindo hoje vai falar isso. Porque eu falo isso porque eu era um, né? E também era do mundo e voltei, estou aqui. Bom, vamos falar da palavra, porque senão o tempo vai passando e ninguém termina a pregação, né? Quer dizer que tudo é pregação, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Isso é testemunho meu, que eu dou para quem esteja ouvindo, né? Siga os caminhos do Senhor. 12 anos eu estou no caminho do Senhor. Bem, voltando para a palavra de Noé. Pregação. Eu sei, irmão, que a Bíblia diz que Noé trabalhou 20 anos, 30 anos, e pregando a palavra do Senhor. Mas Noé não via, né? Não via mudança no povo. 40 anos, 50 anos, e continuava do mesmo jeito. Aquela nação daquele tempo, Noé não via resultado. Noé pregou 70 anos, irmão, mais 10 anos, 80, 90, e foi construindo a arca, já ficando no ponto de quando Deus mandar o dilúvio, né? Aí Noé pregou 100 anos, a palavra do Senhor, e 100 anos construindo a arca. Tinha o quê? 20 anos, né, irmão, para concluir. E Noé saía para pregar a palavra do Senhor e continuava. Todo mundo
sem obedecer, sem dar ouvido à palavra do Senhor. Você vê o que é a geração do mundo. Você vê o que o mundo oferece como povo. Ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E a gente está aí pregando o evangelho de Deus, mas não dá ouvido. Onde a palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas, mas muitos não dão ouvido. E é porque a gente sai com uma caixa boa, que tem um som bom, um microfone bom, irmãos. Tudo foi Deus que me deu. Trouxe para dentro da nossa casa, eu junto com meu filho e a minha esposa. Tudo é Deus que me dá, irmão. Tudo é Deus que me dá. E nem agora eu estou pregando aqui, porque Deus está me dando. Fazendo esse vídeo, e agora os meus vídeos, em nome de Jesus Cristo, vai ser feito aqui desse jeito. É Deus melhorando as coisas, é Deus cada vez mais me abençoando, cada vez mais me protegendo de todo mundo, cada vez mais me dando coragem, força, sabedoria para pegar a palavra, para tirar alguém da rua como eu era de rua. Eu era um homem mesmo e me entreguei à bebida, me entreguei às festas, me entreguei a tudo enquanto não prestava. Mas uma coisa eu digo, irmãos, testemunho que eu digo: eu nunca tirei vida de ninguém e nunca roubei. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Isso aí eu nunca fiz assim de força do coração. Nunca eu fiz a propósito. Nunca. Bom, sempre dando continuação à palavra. Vamos para a palavra de novo. Noé já estava com 100 anos que pregava a palavra do Senhor. 100 anos. 100 anos não é 100 dias, né, irmão? Não é 100 meses. É 100 anos. E Noé não via nenhuma coisa naquela geração. Noé pregou 110 anos. Continua a mesma coisa, irmão. Noé pregou 103 anos. Continuou a mesma coisa, irmão. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o Senhor chegou para Noé, faltava 7 anos. 7 anos, bem não me engano, eu acho que é 7 anos que faltava para concluir a arca. E também Deus para concluir o tempo esgotado para acabar com aquela geração. Se eu não me engano, era 7 anos, era. Perdão, irmãos. A minha esposa está aqui do meu lado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, minha filha. Deus te abençoe. Era 7 dias, irmãos. Perdão, meus irmãos. Mas é porque é assim mesmo. Eu já estou rei, já o juiz já está muito ruim. Aí a minha esposa está aqui do meu lado, aí aqui ela puxa pela minha orelha, sabe? Está aqui, sentadinha aqui. Não sei porque que ela não vem para cá. Aí, irmão, Noé pregou 190 120 anos. 120 anos. Quando faltava 3 dias para completar os 120 anos, a Bíblia diz: amém, irmão? Rapaz, se não fosse a minha esposa, essa live não saía não, porque eu acho que ela fica aqui só me cutucando. Fala, minha filha, aí, pode falar. Ali, minha esposa e meu filho ali, só me vigiando aqui, sabe, irmão? Eu não sei não. Voltando aqui ao assunto, irmão. Quando faltava 7 dias para inteirar os 120 anos, é assim. Aí Deus chega a Noé. Ainda bem que Deus me dá sabedoria para me lembrar de muitas coisas. Aí quando faltava 7 dias, né, para inteirar os 120 anos, Deus chegou para Noé e disse: Noé, entra na arca, tu e tua família, porque daqui a 7 dias, Noé, eu vou mandar chuva. Irmão, tô achando graça assim, mas é do meu jeito, dos meus esquecimentos. Você não leva mal não isso não, viu? É porque eu fico aqui me recuperando aqui dos meus esquecimentos e começo a achar graça. Mas é assim mesmo, né, irmão? Ninguém é perfeito, né? Então pronto, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Perdoe meus erros aí, né, que vai dar certo. Aí, quando faltava 7 dias, Deus chegou para Noé e disse: Noé,
daqui a 7 dias, Noé, eu vou mandar o dilúvio. Aí, nessa altura aí, nesses tempos, nós já tínhamos aprontado a arca todinha, né? Tava tudo concluído. Aí Deus chegou para Noé e disse: quando passar os 7 dias, quando inteirar os 7 dias, você entra na arca. Você com a sua família. Aleluia. Você e sua família entra na arca. E Deus também falou que desses 7 dias, que também colocasse dentro da arca cada casal de animal. Cada casal de animal era para colocar dentro da arca. Mas só que Noé já vinha botando, porque Deus já tinha falado com ele. Só que ele, quando faltavam os 7 dias, Deus chegou para ele e falou realmente para ele colocar a sua família e cada casal de animal dentro da arca. Aí Noé voltou a trabalhar, chamou sua esposa, chamou seus 3 filhos. Noé tinha 3 filhos. Tinha 3 filhos. Aí chamou sua esposa e disse: Deus falou comigo. Deus falou comigo e me disse que daqui a 7 dias ele vai mandar o dilúvio. E que a gente entrasse para dentro da arca. Aí entrou na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, porque os filhos de Noé já eram casados na época. Então, irmão, resumindo, entraram 8 pessoas dentro daquela arca. Depois de 120 anos construindo aquela arca, depois de 120 anos pregando o evangelho, entraram 8 pessoas para dentro da arca. Da geração toda daquele mundo, irmão. E ele falou para a esposa dele também que Deus tinha dito que cada animal botasse um casal. Então pronto. Resumindo, chegou os 7 dias, a Bíblia diz que Deus voltou para Noé e disse: Noé, hoje inteirou os 7 dias, vou mandar o dilúvio. Irmãos, aí eu vou dizer, aí onde está, viu? Aí onde está, por isso que eu digo, irmãos, creia em o nosso Deus vivo. Creiam, irmão, enquanto há tempo. Creiam enquanto você há tempo de acreditar no que eu estou pregando agora. Para salvar você, sua família, seus irmãos, seus netos, seus amigos. E todo aquele, irmãos, que ouvir essa pregação, e quem ouvir, chama a sua família a aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque o dia do fogo vai chegar. Essa geração vai ser acabada com fogo. Vai chegar o dia como chegou o dia do dilúvio. Vai chegar, aleluia, glória a Deus. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar esse grande dia e não está longe não, está perto. Olha para o mundo aí, veja como é que está o mundo hoje. Olhem para o mundo e veja como está o mundo hoje. Jesus Cristo, ele disse que no fim dos tempos irá haver guerras, rumores de guerras. Irá ter fome no mundo. Tudo isso nós estamos tendo. Rumores de guerra, fome, doenças de todos os tipos, pestes, terremoto em vários lugares, enchente em vários lugares, irmão. O que é que nós vemos hoje no jornal, irmãos? E é porque eu sou uma pessoa que não assiste o jornal. Assisto assim por enquanto e tudo vejo passar. E Deus hoje está te avisando. Corra para os caminhos do Senhor. Porque no grande dia que o Senhor vier buscar essa igreja, no dia que ele descer nas nuvens com grande glória e com todos os seus anjos tocando trombetas, ele vem buscar com alarido, irmãos. Ele vai descer do céu nas nuvens com todos os seus anjos para levar a sua igreja. Você está preparado, irmão, para subir junto com o nosso Deus, os anjos e os que são salvos, a
a sua igreja, irmão. Ouça o que eu estou dizendo. Corra agora, procure a igreja. Procure conhecer os caminhos do Senhor, enquanto há tempo. Porque quando Deus vier buscar, quando Jesus vier buscar a sua igreja, para não ser tarde demais. Porque a Bíblia diz que nesse dia, muitos vão se lembrar que ouviram a palavra do Senhor. Muitos vão se lembrar nesse dia que ouviram a palavra do Senhor, mas não quiseram nada com o Senhor. Nada. Aí vai haver aquele desespero, procurando igrejas, procurando pregador de ruas, procurando todo aquele que anda com a Bíblia, procurando aquele que também, às vezes, anda sem a Bíblia porque deixou em casa, mas anda falando nas ruas a palavra do Senhor. A Bíblia diz que muitos correrão pelas ruas, gritando, com alarido, com tudo, procurando uma pessoa dessa, mas eles não vão encontrar, irmão. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, as Escrituras diz. Nenhum deles vão encontrar, irmão, porque o nosso Deus já tem subido com a igreja, já tem levado. Vai ficar aqui na terra só aquelas pessoas que não deram ouvido à palavra do Senhor, mas que deram ouvido à palavra do diabo, irmão. Eu tenho que falar isso, é para que você venha sentir no seu coração, porque a gente tem que pregar a palavra verdadeira. A gente tem que pregar a palavra boa. Também tem que falar sempre da palavra ruim, que é a palavra que o diabo prega, que é o que o diabo quer, que todos vão para o inferno, irmãos. Nós temos Deus que Ele quer que todos vá para os céus, mas ninguém quer. Ninguém quer, por isso que o mundo está desse jeito. Com licença da palavra, virada de perna para cima, para os ares. Porque a população dá mais valor ao mundo do que a Deus. Tem muitos seguindo os caminhos do Senhor. Eu trabalho num coletivo, irmão, um motorista, e vejo muitos crentes, muitas pessoas evangélicas dentro desses ônibus. Muitos nas ruas. Porque quem trabalha com coletivo, a gente transporta muitas pessoas. Por isso que eu digo que eu vejo muitos irmãos dentro desses ônibus procurando igreja. Aqui e acolá a gente vê uma almazinha pela primeira vez que vai para a igreja, a gente percebe, eu conheço. Então, irmão, vamos voltar para a leitura, né? Para a palavra, né? Aí, quando Noé entrou na arca com a sua família e todo animal, aí Deus chega para Noé e diz: Noé, eu vou enviar o dilúvio. Aí a Bíblia diz, não sei o que estou dizendo, a Bíblia diz que Deus chega naquela arca e ali Ele tranca aquela arca por fora. Deus chega naquela arca, irmão, e ali Ele tranca aquela arca por fora da arca. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. De cada um de nós que seguimos a Ele conhece o nosso coração. De cada um que anda nos caminhos de Deus, Ele conhece o coração. E Deus sabia que Noé tinha um coração bom. E Deus sabia que quando o dilúvio chegasse, vinha muitos correndo à procura daquela arca. E Deus sabia que ali Noé iria abrir a porta daquela arca para aquela população entrar, porque Deus conhecia o coração de Noé. Deus conhece o coração de Noé. Deus conhece o coração de cada um de nós que amamos, passamos a leitura, pregamos a palavra, salvando vidas. Deus conhece. Deus conhece o coração da pessoa que fala a verdade, da pessoa que quer salvar vidas, não pessoas que querem enricar, pessoas que querem prosperar à custa do pobre dos irmãos que já não tem nada, tirando a lã do pobre dos irmãos, a lã que os pobres já não têm, tirando a lã das ovelhas, e tem muitos que já vão na misericórdia de Deus, mas porque vinham no pecado, mas quando ele chega na igreja que ele aceita Jesus, ele se renova, é outra pessoa. Amém? Bom, vamos continuar aqui, né, irmã? A palavra de Noé. Aí Deus fechou a arca por fora, aí ficou dentro Noé, seus 3 filhos, a esposa e os animais. Aí Deus abre
as janelas dos céus, a porta dos céus, e manda a chuva, e manda a chuva, e manda a chuva, e manda a chuva. E a terra começa a ser inundada pelaquela chuva. Começa a ser inundada pela chuva. E aquele povo, irmão, estava do mesmo jeito. Na brincadeira desatada, nos carnaval, né? Que todo mundo se solta. Estava todo mundo solto, todo mundo brincando, bebendo, fazendo tudo que era de errado, tudo que não prestava. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao nosso Deus. E Deus mandando chuva de todos os jeitos no mundo todo. Porque Deus é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono de tudo. Tudo é de Deus. E com tanta chuva em cima da terra, começou a alagar o mundo. Não é alagar uma cidade. Hoje a gente vê um alago em uma cidade. Por aí tem uma cidade alagando, tem água, tá levando isso da cidade, levando carro, né? Que a gente vê, não. Começou a alagar o mundo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a água encheu toda a terra, que começou a encher, que não tinha mais para onde a água ir, a água começou a subir na terra, subindo por igual, e foi subindo essa água. Aí foi onde foram abrir os olhos. Aí foi onde foi abrir os olhos, porque Noé pregava, dizendo que Deus ia mandar um dilúvio e ia acabar com toda aquela geração. E eles diziam que Noé era doido, que Noé era um velho que não sabia de nada, que Noé não sabia o que ia acontecer e estava contando coisas horríveis. Só que nessa hora aí, os que ouviram isso, começaram a correr ao encontro desta arca. Porque eles estavam sabendo que Noé estava construindo essa arca, né? A maioria sabia que Noé estava fazendo esta arca. E quando a água já estava dando já lá no joelho, muitos correram atrás da arca. Para quê, irmão? Para se salvar. Para se salvar. Mas é tarde. É tarde. É que nem agora. Busca os caminhos do Senhor antes que Deus desça dos céus com seus anjos e grande glória para buscar a igreja. Hoje, Ele está mandando os pregadores falar a verdade. E a verdade que Ele manda nós falar é essa. Buscai os caminhos do Senhor enquanto há tempo, porque Ele vai descer com poder e glória lá no céu com seus anjos, tocando trombeta, meu Deus. Aí, vocês estão pensando que quando Deus vier, Ele não vai fazer como fez com a geração de Noé? Ele vai fazer do mesmo jeito, irmão. Eu não estou julgando, eu estou lendo as Escrituras, estou falando as Escrituras que está aqui dentro da Bíblia Sagrada. Por isso que eu digo, leia as Escrituras. Faça como eu, leia as Escrituras que você conhece a palavra e você passa a ser um pregador de Deus, você passa a ser um homem de Deus. Saia desse mundo do diabo, venha para os caminhos do Senhor, seja um homem de Deus. Aleluia. Aí, irmãos, o desespero no mundo. E aquele povo aonde Noé passou pregando a palavra, todo mundo correndo ao encontro desta arca, todo mundo correndo, aquela multidão de gente correndo ao encontro desta arca, para se salvar, para entrar para dentro. E muitos, quando chegaram na arca, os que deu tempo de chegar na arca, que a água continuava subindo, a água subia, dando já nas pernas, passando do umbigo, da barriga. Só que muitos chegaram na porta daquela arca e batendo na porta da arca. Aleluia, glória a Deus. Batendo na porta daquela arca e clamando. Oh, glória. E dizendo em alta voz: Noé, abre a porta da arca, Noé. Noé, abre a porta da arca, Noé. Aí é onde eu digo,
Deus conhecia o coração de Noé. Quando essa multidão chegasse na arca, pedindo para Noé abrir a arca, com certeza ele ia abrir. Aí a Bíblia diz assim, a porta que Deus fecha. A Bíblia, ela diz assim, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha, irmão. Corra para a porta da graça de Deus, que ainda está aberta esperando vocês, que não acreditam nessa palavra que eu estou pregando hoje aqui. Corram enquanto há tempo. Corram enquanto há tempo. Quem ouvir esse vídeo, eu peço em nome de Jesus, corram depressa enquanto há tempo. Procure os caminhos do Senhor enquanto há tempo. Porque vai chegar o dia que muitos vão correr atrás de ouvir a palavra do Senhor. Muitos vão correr atrás e não vão encontrar. O que vão encontrar é a grande tribulação no mundo. Pegando fogo, derretendo tudo em fogo. Aí muita gente diz assim, esse pregador está pregando coisas que não é verdade. Está pregando coisas para fazer medo a gente. Não, irmão. Eu não estou pregando coisas que não é verdade e nem é para fazer medo. Eu estou pregando coisas que você corra para os caminhos do Senhor enquanto há tempo. Não é para fazer medo. Eu não estou mentindo. Corra enquanto há tempo. Porque aquela geração de Noé lá, que Noé pregava e avisava que Deus ia acabar o mundo com o dilúvio, ninguém acreditou. Ninguém. Mas quando Deus mandou o dilúvio, todo mundo correu para a arca. E a Bíblia diz que aquela geração morreu todinha afogada na água. Só escaparam Noé, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Muitas vezes a gente sai de casa para pregar. Muitas vezes a gente vê gente torcendo o pescoço. Muitas vezes a gente vê gente fazendo gestos com a cabeça, balançando. Meu Deus, olha para essas pessoas. Misericórdia de Deus. E aquela geração de Noé morreu toda, porque Noé ainda foi na porta para abrir. É como eu sempre falei, já bem umas 3 vezes ou 4 nessa pregação aqui, que Noé tinha um coração bom. E se não fosse Deus que tivesse fechado a porta, Noé tinha abrido. E talvez nem a arca tivesse subido, porque tinha lotado de gente, porque Noé tinha um coração bom, Noé era um pregador fiel a Deus, temente a Deus. Talvez nem a arca tivesse subido devido ao peso de tanta gente, porque ele deixava entrar até não caber mais. Mas não é assim. Com Deus ninguém brinca. Com Deus não se brinca. Preste bem atenção, irmão. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Mas Deus é justiça, irmãos. Deus é justiça, irmãos. Não brinque com Deus. Amém? Glória ao nosso Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela geração morreu toda. Morreu toda. E nós estamos nessa geração de hoje. Justamente onde começou a geração de Noé. E aí o dilúvio veio, limpou a terra do pecado, né? Limpou a terra do pecado. Quando fala assim, tirou todas as vidas que estavam no pecado. E começou tudo de novo. Como foi no começo que Deus fez o homem do pó da terra. Né? No começo da geração de Noé, Deus fez o homem do pó da terra. E terminou desse jeito. Deus, ele não quer ruindade para nenhum de nós. Deus quer o bem. Assim viva nos caminhos dele, orando, jejuando também. Todo o tempo na palavra do Senhor. Aqui em casa, irmãos, eu oro 3 vezes ao dia. De manhã, quando me levanto da cama,
a meio-dia, depois que eu almoço para sair para o trabalho, e de noite quando eu chego. Um dia desse, um irmão, falando comigo, ele disse: irmão, nunca aconteceu nada com você, não? Irmão, isso tudo é testemunho que eu dou de mim, que eu dou vários testemunhos, né? Eu disse: não, irmão, graças a Deus, não. Aconteceu uns assaltos aí, mas normal, comigo não mexeram. Aí disse: irmão, você tem muita sorte, viu? Eu digo: irmão, eu oro muito a Deus todo dia, eu oro 3 vezes ao dia. Aí ele disse assim: é por causa das suas orações, irmãos. Tá vendo aí? Como tem gente que conhece a palavra do Senhor e diz: é por causa das suas orações, irmão. Aí eu disse: realmente é isso mesmo. Eu oro 3 vezes, irmão. De manhã, né? À meio-dia. E de noite quando eu chego, e às vezes 9 horas também na hora do café. Geralmente sai 4 orações durante o dia. 3 é certo. À meio-dia eu tenho um filho, eu puxei pelas orelhas dele, viu, irmão? E tô botando no caminho do Senhor. Mas pra ele ficar firme, porque ele já é do Senhor, sabe? Mas aí faz as coisas que não agradam os olhos do Senhor. E aqui e acolá eu tô puxando nas orelhas dele. E tá com 2 meses que ele começou a fazer a oração. 2 meses, 3 meses, eu acho. A oração da meio-dia, quando eu saio. Eu já tenho recebido muitas bênçãos dessa oração do meu filho. Ele tá aqui ao meu lado, ele e minha esposa. E, aliás, hoje eu sou homem de Deus através dele, porque ele foi quem me puxou para a igreja, falando da palavra do Senhor. Só que aquela velha história, se afastou um tempo, mas não de Deus. Mas aí se afasta mais das coisas, aí fica... Aí a gente, como conhece também, a gente fica sempre puxando na orelha dele para ele voltar, para ficar firme na palavra. Mas eu tenho fé em Deus, em nome de Jesus, que ele vai voltar a ser a pessoa que ele era, porque foi ele que me trouxe para os caminhos do Senhor. Foi ele primeiro. Aí depois, foi eu e a minha esposa. Irmã, essa live está ficando muito grande. Aleluia. Está ficando muito grande essa live. Eu sei que o tempo da gente é pouco, né? Mas os irmãos vão assistindo assim de pedacinho, de coisinha pouca. Aqui lá, assiste um pedacinho na noite, no outro dia. E vai dando certo. E aí você vai entendendo. Pois desde já, eu preguei a palavra da passagem de Noé. Não preguei toda, porque é muito grande. São muitos versículos. Eu preguei aqueles versículos mais chave, né? Que juntando com o outro vai dando certo, viu? E aqui nós estamos aqui agradecendo por tudo, a presença de todos os irmãos. Eu espero que o irmão tenha gostado. Espero que o irmão tenha gostado também da nossa apresentação, que agora, em nome de Jesus, Deus enviou esse aparelho para mim pregar para os irmãos. Eu creio que o som vai sair bem melhor, em nome de Jesus, eu creio sim, viu? E estamos aqui, em nome de Jesus. Irmão, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, que o nosso Senhor toque no coração de cada um irmão que esteja vendo essa pregação, cada um inscrito no canal. Eu só peço que os irmãos dê aquele likezinho, somente é o que eu peço aos irmãos. Dê o likezinho para o canal ir mais correndo, andando mais rápido possível. E muita gente venha ouvir essa palavra e venha acreditar que o que a gente fala é a verdade, que é tirar de dentro da Bíblia. As poucas palavras que eu falo por fora também são coisas que concluem na pregação do nosso Senhor Jesus Cristo, porque também tem que ter umas coisas da gente que a gente tem que falar. Pois tá, a paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite, que Deus abençoe a cada um, sua família, seu lar, sua vida, seu trabalho, seu emprego. Boa noite para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite.